Durante as noites de agosto, continuando esse tema de aniversário, tem sido uma prática já tradicional aqui da igreja celebrar em agosto, o chamado Adoração Agosto, em virtude do aniversário da igreja. Como disse na oração, são 84 anos de história. E essa história sempre me toca bastante, gente, porque nós aqui não vivemos os dramas, por exemplo, do que foi a Segunda Guerra Mundial, como vividos lá na Europa, no Reino Unido, nos Estados Unidos, em outros países, seja do eixo do mal da época ou dos aliados. Nós vivemos um cenário diferente, mas guerra mundial é guerra mundial. É incertezas, o que vai acontecer, o que vai afetar a economia, o que não, tudo isso o Brasil também enfrentou. E imaginar esse grupo de irmãos que lá de dentro do Colégio Batista, aqui na esquina descendo, decidiram fazer esse ajuntamento coletivo e começar uma igreja naquele momento de incerteza, é um ato, ao meu ver, para lá de heróico na fé. Porque quando todo mundo está pensando em o que vai acontecer, e a tragédia era grande, a gente sabe disso, eles estavam sonhando em ter uma igreja. Só crente para fazer isso, só, né? Eles estavam continuando, eles não pararam, eles não deixaram que a situação global dissessem para eles: não plantem a igreja, não faça nada não, porque agora não é hora. Eles colocaram o Santo Livro e a prerrogativa que nós temos, que é de anunciar, acima do conflito global que acontecia naquele momento na história da década de 40. E para mim, todos os anos, nesse mês, na verdade julho e agosto, porque o aniversário mesmo, o primeiro culto foi no dia 26 de julho, para mim é sempre uma lembrança e um entusiasmo, porque eu fico tentando imaginar esse início. As falas, as conversas deles, lendo os jornais do dia e chegando, agora está acontecendo isso, agora o Hitler fez isso, agora os aliados fizeram aquilo, agora, gente, uma loucura. Mas eles fielmente plantaram, de lá do Colégio Batista vieram para cá, para quem não sabe, lá onde as crianças, os grupos se reúnem, o nosso chamado Templo Antigo. Do Templo Antigo, passadas algumas décadas, lançaram a pedra fundamental para fazer essa nave. Fizeram cultos aqui, como nós faremos no final do mês aqui, só com vozes, porque não tinha equipamento, não tinha nada, levaram as cadeiras. Imagina essa estrutura aqui, gente. Imagina essa estrutura aqui sem o teto, com as paredes, com as vigas, e as pessoas reunidas. Você estava aqui, Sara? Olha ali que lindo, olha a Sara ali, que lindo, Sara. Pena que a gente não tinha tanto vídeo, né, e digital para ter, a gente tem acervo de fotos. Isso é maravilhoso lembrar, porque nós representamos a continuidade. Por essa razão, essa série, ela tem o nome de Adoração na Vida, adoração na continuidade das cronologias, dos dias e de anos que nós vivemos, porque aqui como comunidade nós representamos a continuidade daqueles que começaram lá na Segunda Guerra. Eu, na minha história, sou a continuidade da fé que habitou nos meus pais, e você, cada um de nós tem uma história da onde a fé entrou, seja pela família, seja por um amigo que chamou, seja pelas formas variadas que nós temos quando nós conhecemos o Evangelho. E nós entendemos então que a adoração não é essa associação às vezes equivocada que nós fazemos, que a adoração é parar aqui, que você agora tivemos um momento de adoração. Sim e não. Sim, porque sim, é um momento de engrandecimento de Deus. É um engrandecimento através da palavra cantada, da música, onde nós louvamos, confessamos publicamente, num ajuntamento coletivo, é um ato de adoração, mas não se restringe somente a isso. Por isso que quando a gente diz adoração na vida, é porque ela transcende a música, ela transcende a poesia, ela transcende os salmos, os cânticos, ela transcende tudo isso e me coloca na vida, no dia a dia, diante dos dramas que todos nós enfrentamos, e lá é quando eu vou decidir se a minha adoração, que também faz parte do palco, do ajuntamento coletivo, do louvor, se essa adoração é real no meu dia a dia, principalmente no tempo de angústia.
Quando no tempo da angústia nós pegamos essa poesia, esse exercício dominical de louvor e colocamos isso ali no momento da angústia, aí verdadeiramente nós nos tornamos adoradores. Quando a nossa adoração é limitada ao momento do ajuntamento coletivo e ela não transcende para o momento de angústia, aí a nossa adoração é extremamente restrita. Ela é quase como se você fosse numa cantoria, ouvir lá um cantor e também ali cantar e curtir as músicas, não tem nada de errado nisso. Mas ela ficaria só naquele momento. Quando você se lembra da adoração no grande rei Davi, nas escritas dos Salmos, geralmente 90% do tempo ele estava em aflição, ele estava fugindo. Ele estava no meio de um deserto, olhava para a água, não podia tomar água porque era água do Mar Morto, não se toma aquela água. Olhava para frente, não tinha para onde fugir, que era só deserto. E aí ele olhava e falava: ó Senhor, Tu és a minha rocha e o meu escudo, porque é isso que eu estou vendo aqui. Ou de repente, ele ainda na sua fuga, naqueles momentos iniciais, andando pelo deserto ali do sul, deserto da Judéia, ele achava uma fonte de água, um oásis, como o texto santo nos informa sobre ali as fontes de En-Gedi, por exemplo, e chegava naquela água num desespero, porque só sabe o desespero do calor do deserto quem andou pelo deserto, e você vê aquela água e aí, ó Senhor, leva-me junto às águas tranquilas. E aí a adoração que hoje cantamos faz parte então desses cenários de angústias, de fugas, de desesperos, de sofrimento, de acabei de pecar e tenho que me arrepender, de todas as angústias da vida. Por isso que a adoração, ela tem que ser aprendida e exercitada por todos nós, como sim, uma ação que louva, que confirma, que uma vez mais exercita a nossa confiança em Deus, através de poesia, música, salmos, hinos, cânticos espirituais, tudo isso sim, mas acima de tudo, no dia mau. Quando a minha decisão, a sua vai ser, eu vou manter essa posição, de que eu sei que Deus está acima, de que Deus está no controle, e de que eu vou esperar nele, eu vou confiar nele, porque eu sei que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Essa é a adoração na vida. E com isso em mente, abra sua Bíblia lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, que nós temos aqui, de maneira bem prática, a adoração na vida. Lembrando que na primeira parte dessa série, nós estudamos aqui sobre o quanto custa. Também foi baseado em Davi, quando Davi ele foi comprar o terreno aonde foi construído o templo. Tentaram dar para Davi esse local, dizendo: Davi, o que é isso? Você é o rei, o que é isso entre eu e você? Pegue isso, construa o que você quiser. E Davi ali mostrou um princípio lindo, dizendo: eu não vou dar para Deus o que não me custa nada. Eu não vou dar para Deus o que não me custe alguma coisa, querendo dizer, eu pego um presente daqui, jogo para cá, não é meu, na verdade é uma transição de mãos. Não, eu vou dar do que é meu, eu vou dar a minha vida, o que eu sou, o que eu tenho. Esse é o primeiro princípio que nós estudamos aqui. O segundo foi o pegar a cruz. Cada um de nós tem essa cruz do dia a dia, que todas elas são semelhantes no sentido de representarem a cruz de Cristo, a missão de Cristo, mas nós temos nas nossas individualidades nomes e termos que poderíamos dar para a cruz que carregamos no dia a dia, as lutas, os desesperos, ou na palavra, se fosse, eu poderia também chamar não a cruz de Cristo, mas carregar também o espinho na carne, daria tudo no mesmo lugar, que é carregar uma aflição até um final, até o completar de uma missão, porque isso também é adorar. E hoje nós vamos ver uma outra adoração, que é tudo para a glória dele. Então 1 Coríntios capítulo 10, verso 31 diz o seguinte: assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa,
façam tudo para a glória de Deus. Paulo plantou essa comunidade lá em Corinto. Ele passou 1 ano e meio lá naquela região. Como de costume, ele foi primeiro para as sinagogas. Chegou na sinagoga, isso aconteceu durante a sua viagem missionária, você pode ler tudo isso em Atos capítulo 18. Lá, ele visitou essa comunidade, foi direto para a comunidade judaica que havia dentro de Corinto e começou a pregar. As tensões começaram a acontecer, os ataques começaram a acontecer. Paulo então deixou a sinagoga e conheceu o vizinho da sinagoga. E o vizinho da sinagoga o abrigou. Então ele sai do domain, ele sai do modelo sinagoga e vai para casa, mas continua a pregar. Paulo estava com medo, porque os ataques, as demandas daquele grupo ali ouvindo ele, falando, esse cara está trazendo aqui um conhecimento que a gente não quer, as tensões fez Paulo então fraquejar por um momento, ele teve que ouvir de Deus, Paulo, não tenha medo não, continue a falar, continue a pregar, porque eu tenho muita gente ainda aqui nessa cidade, você vai ter que continuar, e por isso ele permaneceu 1 ano e meio lá naquela cidade. Naquela cidade então nós tínhamos judeus que creram em Jesus, nós tínhamos ali não judeus que creram em Jesus, e essa comunidade começa a andar juntas, judeus e não judeus andando juntos, servindo e crendo em Jesus, o Messias. Só que os judeus têm um conhecimento, os gentios uma ausência de conhecimento. Por quê? Porque os judeus, educados nas suas famílias, nas sinagogas, sabiam as histórias da Torá, de Abraão, de Isaac, de Jacó, da criação, de Moisés. Os gentios sabiam do quê? Das mitologias. Sabiam de Apolo, de Zeus, de Esculápio, de Afrodite, Diana. Sabia daquele mundo congestionado por deuses. Eram 2 conhecimentos diferentes. Então, aqui havia ali um ponto onde um grupo podia ensinar para o outro. Eu costumo dizer que o grupo dos judeus que creram em Jesus foram os primeiros professores da escola dominical. Por quê? Porque eles que tinham recebido o caminho. Você perguntar para alguém que cria no Monte Olimpo e em Zeus, quem era o criador, claro que não. Você ia perguntar, me conta agora essa história, porque vocês sabem a história. O grupo dos gentios haviam descoberto Jesus, o Messias, lá de Israel, que veio, mas tiveram que voltar para a aulinha número 1. No princípio, criou Deus, os céus e a terra. Tiveram que fazer todo esse processo para colocar os pingos nos is sobre as raízes, os fundamentos da sua fé. E esse grupo está caminhando junto. Agora, esse grupo, por essa divergência no sentido de identidade, eles têm costumes diferentes. Um está acostumado a comprar comida e a comer o que bem quiser, porque o modelo grego era coma, beba, tudo o que quiser, hoje, agora, porque talvez amanhã você morra. Então, siga a sua vida aí. O outro lado era, não, você não pode comer o porco, não pode comer o camarão, não pode comer a lagosta, não pode comer os animais impuros, tem um monte de restrições da dieta. O que isso causa? Causa um conflito quando eu coloco esses 2 grupos para ter comunhão juntos. E quando a gente pensa em comunhão juntos, qual é o primeiro item que vem na sua cabeça de comunhão? A própria palavra já nos fala, que envolve comer e beber, o cálice e o pão, está lá nessas nossas vitral. Jesus, está vendo? O vinho na mão e o pão, a ceia. Certo? Essa é uma prerrogativa, nós dividimos o pão e o cálice. Depois do Covid ficou mais simples, né? Você já ganha um kit pleno. Mas não deixa de ser o pão e o cálice. Então, já que nós temos que comer juntos, há um problema. Porque aqui em Corinto, a ideia era que eles não simplesmente faziam a reunião, como nós aqui, e aí vamos celebrar a ceia do Senhor. Não, a celebração envolvia partilhar uma refeição. E antes de tudo isso, já havia essas separações.
Porque eu poderia dizer, olha, eu sou um cara puro, como Pedro disse lá diante daquele sonho que ele teve, lembra? O lençol descendo com o animal, e a voz falou, come, ele falou, que é isso, eu nunca comi, eu sou um cara puro, eu não vou ali trazer algo para o meu corpo, que seja contrário à lei de Deus. Ele está mantendo a obediência dele. Então, nesse momento de conflito, acontece que, se eu tenho um padrão de pureza, do que eu como, do que eu compro, aonde eu compro, o mercado que eu compro, que eu sei que ele não tem nenhuma ligação com Deus, e aqui tem um grupo que não está nem aí, porque nasceu assim, foi criado assim, como que eu coloco esses dois grupos para comerem juntos? E para celebrar a ceia do Senhor? Como eu tenho certeza que lá na nossa próxima comunhão, beleza, eu estou entrando no caminho de Cristo, estou aprendendo quem é Cristo, mas como eu sei, se não compraram lá no mercadinho lá, e aquele mercadinho lá tem um bando de estátua lá, e olha, acho que aquilo lá é tudo consagrado. Como eu sei? Então Paulo aqui está tratando esse ambiente, dizendo, olha, tem a ver com comida sim, vocês comem, vocês bebem, mas qualquer hora que você estiver comendo ou bebendo, ou fazendo qualquer outra coisa, lembre de fazer para a glória de Deus. Lembre de que isso não pode ser, verso 32, um motivo, que não torne motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Você vê que ele vai dando essa distinção o tempo inteiro, nem para o grupo dos judeus que creram, nem para o grupo dos não judeus que creram. Uma outra pergunta de Corinto era sobre isso, sobre que mercado comprar a comida. Aonde eu compro então? Se está tudo contaminado, o que você faz? O que você faz? Paulo respondeu o seguinte, olha, a gente sabe que os ídolos não são nada, então eu compraria em qualquer lugar, pegaria, daria graças a Deus e comeria em paz. Não precisa levantar a mão, mas você faria isso? Ou bateria um medinho assim, opa, esse negócio aí está estranho. Eu dou glórias a Deus, porque quando eu era um estudante, e como quase todo estudante no planeta, né, somos estudantes e somos pobres quando somos estudantes, né? Pobre mesmo, né, de levar o lanchinho, né, de não ter. E na minha época de estudante missionário, nem dinheiro para o lanche tinha, e eu louvava ao Senhor quando chegava o irmão do Hare Krishna trazendo lanchinho gratuito, vegano. Eu era o primeiro da fila, irmãos. Eu ia lá, punha a mão nele, abençoava ele, que Deus te abençoe, pegava o lanchinho, comia feliz, e falava no coração que os meus irmãos xiitas, evangélicos, nunca vejam isso. Agora eu posso confessar porque já passou, mas faria de novo, porque como Paulo respondeu, se não há ídolos, isso aqui é só uma montagem, uma tentativa, não me afeta, porque eu estou debaixo do poder do Senhor, Deus dos exércitos. Mas Paulo é cuidadoso, mas ele põe olha, mas tem uma cláusula, tem uns irmãos que vão ficar muito doidos com isso. Aí em Corinto vão ter uns que vão surtar se vocês fizerem isso. Se você for na barraca lá do cara e comprar, eles vão pirar. Então, para eles não pirarem, mesmo sabendo que não tem efeito algum, ele faz questão de dizer isso. Não compre. E fala aquilo que qualquer carnívoro não gostaria de ouvir, que é, não compre a carne lá não. Eu digo que Paulo não escreveu isso, mas devia estar implícito entre as linhas. Compre escondido, se puder, quando ninguém estiver vendo, e faz sua carne escondida, e ligue um monte de velas e incensos depois do churrasco, para ninguém sentir que você comprou, e ninguém te acusar nesse momento de tensão entre o que a gente come e o que a gente não come, o que a gente bebe e o que a gente não bebe. Era tão sério isso lá, que se você continuar lendo esse texto, Paulo vai falar também para a galera na hora da ceia. Gente, o que está acontecendo na hora da Santa Ceia, gente? Eu sei que vocês comem juntos antes da ceia, mas eu fiquei sabendo que vocês não conseguem nem esperar o irmão que atrasou. Os que chegam primeiro acabam com a comida, chega o outro atrasado e não tem mais comida. Caramba, coloca uma faca na garganta e segura o rojão. Não é para encher o bucho nessa hora, é para ter comunhão. Dá para segurar a onda, esperem uns aos outros. Olha o tipo de nível que chegou a conversa lá em Corinto.
E ele tentando, gente, vamos fazer a comunidade aí todo mundo para a glória de Deus, nessa comunhão de adoração, mas tem esses ajustes para fazer, né? Por isso que ele está falando aqui sobre comida, sobre comer, sobre beber, sobre escândalo, sobre tropeço. E aí ele diz no verso 33, também eu, querendo dizer, não é só porque eu estou aqui como missionário que eu estou falando para vocês, mas também eu procuro agradar a todos de todas as formas. Aí fica um pouco mais tenso, porque agradar todos de todas as formas significa você andar 10 milhas às vezes com alguém tentando agradá-lo ou agradá-la. Nós sempre conseguiremos agradar a todos, e glórias a Deus pelo Senhor Jesus. Se Ele não conseguiu, quem sou eu, quem é você? Mas isso não tira a minha disponibilidade, nem deve tirar a sua, de que já que isso também é para a glória de Deus, que eu tente e continue tentando. Casados, não é assim a vida dois? Não é uma eterna tentativa, e vamos de novo, e vamos curar, e vamos continuar, e vamos prosseguir. Eu não vou fazer tudo para agradá-la, e ela tudo para me agradar. E assim a gente vai fazendo os nossos votos voluntários serem realidade a cada ano. Não é assim? Assim é na comunidade dos adoradores que vivem para a glória de Deus. Nós tentando, e não vai dar para agradar todo mundo, não vai dar. Mas a nossa tentativa, a nossa disposição tem que ser essa, e Paulo diz, olha, porque eu não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Então o meu cuidado com aquilo que causa divisão em Corinto, comida, bebidas, sacrificado, não sacrificado, ambiente, da onde compra e da onde não compra, que isso também seja para a glória de Deus, que eu e você não sejamos tropeço para ninguém. Paulo vai dizer também, olha, nós temos que acolher as debilidades da fé. Aquela pessoa não chegou ainda ali, então a minha paciência tem que ser maior, tem que ser dobrada, para trazê-la até que ela entenda o básico, e comece a construir a partir desse básico, e viva também esse tudo para a glória dele. É um ajudando o outro, é um abençoando o outro, é um se dobrando para o outro, é um servindo ao outro, é um considerando o outro maior, é a gente o tempo inteiro tirando toalha e lavando os pés uns dos outros. E aí a adoração que vem aqui desse exercício começa a se fazer realidade na nossa vida. É um esforço, não é sempre um prazer. É um esforço viver para a glória de Deus. Porque a nossa carne é reativa, tem hora que a gente está cansado, tem hora que, dizendo o simples português do dia a dia, você fica de saco cheio, fala, não estou aguentando, já deu. E nessa hora eu respiro fundo, Senhor, me ajude a fazer isso ou aquilo para a tua glória. Senhor, me ajude, te dê as forças que eu não consigo ter nesse momento, para eu continuar vivendo com esse alvo único, exclusivo, para a tua glória, Senhor, para a tua glória, Senhor, para a tua glória, Senhor. E diante disso, não se equivoque, imaginando que tem que haver o pleno ambiente, o melhor ambiente, cercado de pessoas que não tenham problemas, porque esse contexto ele não existe. Ele não existe em nenhuma casa, em nenhum grupo, que inclui nenhuma igreja. Esse contexto de perfeição aguarde até o céu. Aqui é quando eu me esforço para viver fazendo tudo para a glória dele, eu estou num exercício difícil, mas que tem um porquê eu faço. Porque assim como Paulo, eu estou fazendo isso procurando não o meu próprio bem, mas o bem de muitos. E essa última palavra, eu não quero que você leve isso de maneira
para que sejam salvos. Qual é o contrário do que não é salvo? É isso mesmo. Condenado. Viver para a glória de Deus naquilo que eu faço, naquilo que eu deixo de fazer, porque também não seria apropriado. Viver para a glória de Deus tem a ver com todos os minutos do meu dia. Porque não só nós temos testemunhas humanas do que nós fazemos, mas nós temos testemunhas espirituais. E nessa noite, nessa série, eu queria dar essa chance para que a gente pudesse orar e dizer: Senhor, aonde o meu comportamento não está me deixando exercitar esse para a Tua glória, porque eu estou mais querendo aqui dar o meu grito da minha personalidade, esse sou eu. Quando o meu eu estiver alinhado com a vontade de Deus, vai fundo. Mas quando não, é uma decisão, eu coloco a voz de Deus ou a minha. Se não for, se a atitude não glorificar a Deus, seja essa a sua simples bússola, se a atitude não glorificar a Deus, a resposta é: não faz. Se a inércia significa não glorificar a Deus, por favor, tome uma atitude. Porque quer comamos, quer bebamos, quer vivamos, com o grupo A, com o grupo B, nós somos chamados para viver para a glória de Deus. Isso é adoração na vida, fazendo tudo para a glória de Deus. Nós precisamos da ajuda do Senhor para isso. Sozinho a gente não vai conseguir. Nós só vamos conseguir isso com essa presença santa, que na hora que a minha carne quer ali dar um grito, e mais 10 vezes se precisar. E Senhor, que as minhas respostas na vida sejam para a Tua glória, que a minha vida seja para a Tua glória. Dá para imaginar como pode ficar mais interessante o dia a dia? Dá para imaginar como as tensões vão ser diminuídas? E dá para imaginar como a sua e a minha espiritualidade crescem nesse ambiente de a minha vida para a glória dele? Esse é o desafio diante de nós.